Lopes Veríssimo, mais conhecido como Érico Veríssimo, nasceu dia 17 de dezembro de 1905. Foi um dos grandes nomes da literatura e representou o modernismo. Ele nasceu em Cruz Alta, no Rio Grande do Sul, e ele costumava citar o seu estado em suas obras, romances e crônicas. Diferente dos autores, Érico Veríssimo não costumava utilizar uma linguagem caracterizada pelo regionalismo. Vamos citar aqui suas duas principais obras, O Tempo e o Vento e O Lugar ao Sol. Érico Veríssimo participou da segunda fase do modernismo no Brasil, que ocorreu entre 1930 e 1945. E, principalmente, os autores dessa época, eles utilizavam uma linguagem regionalista nas suas obras. E ele usava como tema de suas obras o seu estado natal, Rio Grande do Sul, mas não usava a linguagem. Inclusive, a linguagem que ele utilizava era uma linguagem coloquial, com características intimistas, história de forma simultânea, que pode ser percebido também o dinamismo. Érico Veríssimo foi um escritor brasileiro, foi um dos melhores romancistas brasileiros e recebeu o prêmio Machado de Assis com a obra Música ao Longe e o prêmio Graça Aranha com Caminhos Cruzados. Era filho de Sebastião Veríssimo da Fonseca e Abigail Lopes, família rica e tradicional que perdeu tudo no começo do século. Ele estudou no Colégio Venâncio Alves, em Cruz Alta. Com 13 anos já lia autores nacionais como Luiz de Azevedo, Joaquim Manuel Macedo e Coelho Neto, e também autores estrangeiros como Dostoiévski e Walter Scott. Em 1920, foi para Porto Alegre, estudou no Colégio Cruzeiro do Sul, mas não completou o curso, voltou para Cruz Alta e abandonou os planos de cursar uma universidade. Em 1925, trabalhou no Banco Nacional do Comércio. Em 1926, tornou-se sócio de uma farmácia e dava aulas de literatura em inglês. Em 1929, começou escrevendo coluna para revistas e jornais. Em 1930, a farmácia foi à falência. Em 1931, casa-se com Mafalda Raffen-Volpe, com quem teve 2 filhos. Vai definitivamente para Porto Alegre, onde, contratado para o cargo de secretário de redação da revista Globo, onde conviveu com escritores renomados. Em 1932, foi promovido a diretor da revista do Globo e atuou no departamento editorial da livraria O Globo. A literatura de seu tempo traz para reflexões de problemas sociais. Em 1932, o autor publica uma coletânea de contos chamada Fantoche, e foi sua estreia na literatura. Em sua primeira fase, a preocupação foi a ética e urbana. No romance Clarissa, tendo Porto Alegre como cenário, traça o perfil psicológico de uma adolescente. Em Caminhos Cruzados, que é um romance de análise social em que expõe o drama abismado de ricos e pobres. A fase de transição do autor é refletida em O Resto é Silêncio, onde o narrador analisa a reação de 7 pessoas que presenciam o suicídio de uma moça. O Prisioneiro pretendeu o autor, como ele disse, fazer uma espécie de parábola moderna sobre a guerra e o racismo. Érico Veríssimo foi para os Estados Unidos em 1941 em uma missão cultural. O convite do Departamento de Estado americano, temendo a ditadura do governo Vargas, em 1943, foi lecionar literatura brasileira na Universidade de Berkeley, na Califórnia. Em 1953, ocupou o posto de diretor do Departamento de Assuntos Culturais da União Pan-América. O registro de suas viagens foi descrito nos livros Gato Preto em Campo de Neve e A Volta do Gato Preto. Em 1969, a casa onde nasceu Veríssimo é transformada em museu. Sua obra Música ao Longe recebeu o prêmio Machado de Assis e Caminhos Cruzados recebeu o prêmio Graça Aranha. Em 1973, escreveu o primeiro volume da trilogia de sua autobiografia, Solo de Clarineta. Mas como não completou o segundo volume, seu filho Luiz Fernando Veríssimo, nascido em 1936, é autor de livros famosos como Analista de Bagé e Comédia da Vida Privada. Érico Lopes Veríssimo faleceu em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, no dia 28 de novembro de 1975. Sua obra vive uma fase urbana. O cotidiano da cidade serve de pano de fundo para as discussões. Na última fase da carreira, Érico fala sobre política e faz críticas à corrupção. E Olhai os Lírios do Campo é sua maior obra. Vamos comentar sobre o livro O Tempo e o Vento e Um Lugar ao Sol. Vasco, numa incansável e persistente luta, busca a vida, de emprego, de amor, de dias melhores. Não cansa, está habituado a viver em constante contradição. Busca as aventuras da boemia e descobre prazeres de um viver regrado. Como será o amanhã? Não se sabe. Há dificuldades imensas, mas o importante é que existe Clarissa, sua paixão, o laço que o prende à realidade. A vida sempre vale a pena. Permanecer e lutar, ou ganhar o mundo com seu pai no percurso solitário. Érico Veríssimo consegue neste livro, contundente e atual, mostrar que, apesar dos pesares que marcam o destino de cada homem, temos direito a um lugar ao sol.
Neste livro, o escritor elabora, de modo impecável, um retrato vivo da complexidade do ser humano e das questões que constantemente o inquietam. Reunindo personagens já conhecidas de suas obras anteriores, as coloca a nu, como uma linguagem sincera e comovente, criando situações em que o cotidiano sempre se impõe de um modo implacável. Assim, a miséria e a violência que marcam o destino do homem somam-se aspectos do mais profundos humanismo, a solidariedade irrestrita, a esperança de uma vida melhor, a amizade, a paixão. Sempre crítico, o autor analisa a sociedade procurando compreendê-la, de forma realista e isenta de todos os preconceitos. As personagens, vivendo o presente intensamente, ao sabor dos acontecimentos, não se preocupam com o dia do amanhã. É melhor seguir o acaso, como os barcos antigos, sem bússola nem porto certo, guiados apenas pelas estrelas, com uma temática atual e forte. O enredo envolve o leitor e a conduz a refletir sobre o próprio destino, seus encantos e desencantos, sua impotência e suas pequenas frente à realidade da vida. A trilogia épica O Tempo e o Vento apresenta a saga de famílias da terra Cambará na formação do Rio Grande do Sul. A obra de grande extensão foi dividida em 3 partes, publicada respectivamente em 1949, 1951 e 1962. A trilogia O Tempo e o Vento compreende 2 séculos da história do rio-grandenses, condensando os primeiros de 150 anos, ou sim, o continente, que se inicia em 1745, com as emissões jesuíticas e sem estudantes até 1895, com o fim do acerto do sobrado do Cambará. Os 50 anos restantes são apresentados em O Retorno e o Arquipélago, cujos capítulos finais retratam a queda do Getúlio Vargas, em 1945.